terça-feira, dia 6 do mês de setembro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Para você que vive no Brasil, estamos à véspera do 7 de setembro, a data em que nós comemoramos a nossa independência do povo português. É muito interessante porque Jesus Cristo veio para nos trazer liberdade. Mas sobre isso falaremos amanhã. Vou contar para vocês uma história muito breve. Era uma vez um homem que vendia carros. E a cada dia que se passava, mais e mais e mais ele prosperava. Mas passou alguns meses e começaram a vir os clientes reclamando: olha, esse carro aqui está com problema, esse carro aqui está com defeito. E não demorou muito para que as pessoas descobrissem que os carros que ele vendia eram adulterados. Ele vendia os carros como seminovos, mas os carros estavam com muitos problemas. E os carros, na verdade, tinham muitas peças velhas. Tudo aconteceu porque alguém denunciou. E aí, o que ele fez? Ele descobriu quem havia denunciado, ele armou uma emboscada, foi lá e matou aquela pessoa que havia denunciado as suas falcatruas. Pois é, a vida hoje está desse jeito. Muitas pessoas querem viver o errado crendo que é o certo e fazendo a coisa errada e acreditando, botando fé que é o certo. Então o certo passou a ser o errado e o errado passou a ser o certo. É assim que nós vivemos no ano de 2022. As pessoas estão a cada dia mais ambiciosas, estão cada dia mais egoístas, cada um querendo cuidar apenas de si mesmo, sem se importar com o próximo, justamente o contrário que prega a palavra de Deus. Jesus, por exemplo, ele foi morto porque ele falava a verdade. Jesus veio para trazer a vontade de Deus para este mundo e foi morto porque as pessoas não queriam saber da vontade de Deus. O povo para o qual Jesus veio e por onde ele andou, esperava que o Messias fosse trazer a supremacia de Israel sobre todos os povos, como aconteceu, por exemplo, no tempo de Davi. Quando Davi era rei, Israel era a nação mais temida do mundo. Mas depois disso, o povo foi se afastando de Deus. E por causa disso, as nações vizinhas acabaram tomando conta. E Israel foi escravo, por exemplo, dos sírios. Os sírios tomaram toda Israel, todas as tribos lá, e todo mundo foi exportado. Ficaram 70 anos longe da terra deles. Olha para você ver. Por causa do quê? Porque ficaram longe de Deus. E quando Jesus veio para mostrar qual seria a vontade de Deus, ele foi morto, porque as pessoas queriam o reino aqui da terra, queriam as coisas daqui, o poder daqui, as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Por isso Jesus morreu. Mas na verdade, eu sei, você sabe, que era necessário que Jesus morresse. Depois que Jesus morreu, nós temos acesso direto a Deus. É a mesma coisa quando você lida com uma criança mimada. Se você não fizer as vontades dela, ela começa a chorar, ela começa a espernear, ela começa a gritar, ela arma um escândalo. Por quê? Porque ela quer, porque quer que a vontade dela seja feita, mesmo que isso não seja o ideal. Nós estamos vivendo uma época muito difícil para quem realmente ama a palavra do Senhor, porque as pessoas não querem mais saber de Jesus Cristo. As pessoas querem saber de um Deus que sirva às vontades dela. E quais são as vontades que essas pessoas têm? Dinheiro, poder, vida fácil. É isso que elas querem. Querem as riquezas e os prazeres deste mundo. Elas não querem saber, por exemplo, que esta vida é passageira, que tudo que você comprar com dinheiro vai ficar aqui. Elas não querem saber, por exemplo, que todos nós teremos que dar conta do que nós fizemos com a nossa vida. É preciso que os olhos sejam abertos e que as pessoas entendam que a nossa vida neste mundo, da maneira que nós conhecemos, é passageira. Tanto é que todo mundo um dia vai morrer. Quem não morrer vai ser arrebatado, mas ninguém vai ficar aqui. Todos comparecerão diante do justo juiz.
que vai pedir conta de cada um do que foi feito. Serão abertos os livros e aí você prestará conta. Mas quem é que quer saber disso? As pessoas querem mais mesmo é ficar no mundão futebol clube. Daí a importância de que nós entendamos que há dois tipos de vida: a vida com Cristo e a vida no mundo. A Bíblia relata que quem ama o mundo é inimigo de Jesus Cristo. Por que é que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você abra o seu olho, porque eu quero que você assuma um compromisso com Jesus Cristo, porque eu quero que você faça o seu devocional, para que você fique forte, para que o Espírito Santo de Deus tenha comunhão com você, para que quando o dia terrível vier, você esteja forte, que você não seja sucumbido pelas coisas que o mundo está trazendo por aí. Por exemplo, quantos de nós estamos colocando diante do Senhor Jesus as eleições deste ano? Aqui no Brasil vai ter eleição para presidente da República. Vai ter eleição para as pessoas que fazem as leis e aprovam as leis, os deputados, os senadores. Aqui no Brasil vai ter eleição para o governador do estado. Quantos de nós estamos realmente orando? A maioria fala assim: política não é de Deus não. Política é um negócio assim sujo, é um negócio que não deve se meter com religião. Errado. Se você prestar atenção, a Bíblia diz que quem coloca as pessoas lá é o Senhor Jesus. É Deus quem coloca cada político, cada senador, segundo a vida que nós levamos. Quando o pecado é muito, quando o pai vive no pecado, é abismo chamando outro abismo. Mas quando a nação se levanta e clama ao Senhor, dias bons nós vivemos. É muito importante que você ore ao Senhor para que Ele abençoe o nosso país, para que Ele coloque aqui um governador, um presidente, um deputado, um senador que tenha temor a Deus, para que a nossa vida seja um pouco mais suave, para que o fardo seja um pouquinho mais leve. Mas se nós não orarmos, não vai ter muita diferença. Vamos continuar orando, pedindo que o Senhor nos oriente, que o Senhor coloque no poder pessoas tementes a Deus. A palavra de hoje é muito clara. Ela explica o motivo pelo qual o Senhor Jesus foi morto. Ele trazia a verdade para uma sociedade, para um mundo de mentiras. Ele trouxe a luz onde só havia escuridão. E por causa disso ele foi morto, porque as pessoas não queriam a luz, as pessoas queriam as trevas. Queriam continuar vivendo o seu bem bom, queriam viver gozando dos prazeres, no poder. Por que você acha que Jesus foi morto? A Bíblia diz que Jesus foi morto por causa da inveja dos governantes, dos saduceus, dos fariseus, a inveja dos senhores, dos doutores da lei, que não podiam vencer Jesus na palavra. Por muitas vezes, eles mandaram pessoas para tentar enganar Jesus, fazendo perguntas, tentando achar motivos para levá-lo para a prisão. Nunca foram bem-sucedidos. Até que, por fim, contrataram Judas, que traiu a Jesus, que disse onde é que Jesus estava. Aí foram lá no meio da noite, pegaram Jesus e crucificaram e mataram. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e nos deu esse acesso direto ao Pai. Vamos então à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse mundo que você conhece, esse sistema gerido por Satanás, são as trevas. Não vai levar você nem a mim a lugar algum. Esse sistema que nós vivemos, esse mundo que você vê por aí, todas essas coisas acontecendo, os homicídios, as mentiras, os adultérios, tudo aquilo descrito em Gálatas, o coração do homem cada vez mais gelado, mais frio, tudo isso, trevas. Mas quem está em Cristo está na luz. E você prestou atenção que ele disse aqui: quem não me segue está nas trevas. E ele afirma: quem me segue terá a luz da vida. Esse é Jesus. É a única opção que você tem para ser mais que vencedor e passar pela prova sem ser danificado.
Os que estão em Cristo estão seguros. Os que estão em Cristo e permanecem nele, esses estão com a salvação garantida. Ao tempo que as pessoas que não se dedicam a Jesus, não há futuro para elas. Podem até temporariamente se dar bem, podem até temporariamente se ostentar, mas no final das contas, quando o grande dia do Senhor vier, eles não terão para onde correr. Quem está em Jesus está na luz. Quem não está em Cristo está nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. O mundo que nós conhecemos atualmente, ele é muito, mas é muito bem informado. A informação chega em questão de segundos. Temos a internet, temos o WhatsApp, temos os celulares, né, que todo lugar que você vai no mundo inteiro, que você está com o celularzinho ali, é muito fácil você divulgar informações. Então você pode fazer o seguinte: informe a todo mundo que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo voltará. Mande mensagem para o seu amigo, para a sua amiga, no grupinho ali, evangelize. Diga, o Senhor Jesus está voltando. E tem uma frase que eu gosto muito aqui na Bíblia Sagrada que diz assim: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Esta é a minha missão, esta é a sua missão, estar pronto para que quando o Senhor Jesus nos chamar, possamos ser encontrados com as vestes brancas, possamos ser encontrados com o coração aberto, possamos ser encontrados na luz e não nas trevas.